Mas fulano está roubando. Deus está tratando com você. Tu, porém, vai até o fim. Mas o pastor está adulterando. Tu, porém, vai até o fim. Olha, mas aquele lá está prostituindo. Tu, porém, vai até o fim. Você está tratando é comigo e com você. Ele não está tratando com aquele que está adulterando, com aquele que está prostituindo. Ele está tratando comigo e com você. Então vai até o fim. Lute pela sua fé. Lute pela sua salvação. Porque não é fácil, não é brincadeira. Lute pela tua salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Muito obrigado. Esse culto nunca mais vai se repetir, meu Deus. Nunca mais vai estar as mesmas pessoas. Nunca mais será cantado os mesmos. Nunca mais vai falar. Fale conosco. Vamos até o céu. Fala aquilo que nós precisamos ouvir. Não o que nós queremos, Pai. Entrego tudo nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Graças a Deus. Estamos irmãos com a paz do Senhor. Amém? Podemos assentar. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Muito feliz de estar aqui novamente. Graças a Deus. Muito feliz de estar vivo. Louvado seja Deus. Muito feliz de ter almoçado, de ter uma roupa para colocar, nesse calor. Não é mesmo? A minha cliente está lá em Boston, acho que está menos 10 graus. Muito congelado. Aqui nós vamos estar com uns 40, né? Glória a Deus. Glória a Deus que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e estamos vivos para dar glória ao nome dele. Aleluia, Senhor. Aleluia. E vamos continuar com a campanha Tu, porém, vá até o fim, vai até o fim. E semana passada nós falamos aí sobre a vida de Billy Graham, que morreu com 99 anos e tem muitas lições para nos passar. Eu andei vendo várias mensagens dele e o que ele tinha era a unção e o poder de Deus. Glória a Deus. Uma vida correta diante de Graças Deus, a Deus. não é mesmo? E o Senhor honrou tudo que ele fez. Quando ele chegou ao céu, acho que tinha muita gente para abraçar ele. Aleluia. E quando você chega ao céu, muitas pessoas a quem você pregou, ou quem te conheceu, teus parentes, eles vêm te abraçar. Aleluia. Muitas pessoas que foram arrebatadas falam que é assim. As pessoas que te conheciam aqui na terra fazem uma fila para te abraçar. Olha, você chegou, seja bem-vindo, bendito do Senhor, você é um vencedor. Graças a Deus. Eu uma vez tive uma experiência de arrebatamento, e eu cheguei lá e um rapaz chegou para mim assim que eu cheguei, e ele falou assim: seja bem-vindo, bendito do Senhor, pois você é um vencedor. Aleluia. Eu falei: onde que eu estou? Você está no paraíso. Glória a Deus. E ele falou essa saudação: seja bem-vindo, bendito do Senhor, pois Aleluia. você é um vencedor. Aleluia. Então nós temos que lutar aqui para ir até o fim. É Não verdade. podemos ir até a metade É e nem verdade. começar. Temos que subir aquela escada ali, ó. Aleluia. Aquela escada é de degrau em degrau. Hoje podemos não estar bem, amanhã estamos bem. Aí aquela coisa, vamos lutando, mas nunca paramos. É verdade. Nunca podemos parar. Glória a Deus. Mesmo nas tribulações, É mesmo verdade. nas lutas, mesmo nos problemas, temos que glorificar. Aleluia. Temos que falar: Senhor, em Ti confio. Senhor, eu não tenho condições, mas eu vou continuar. Aleluia. Vamos ler o texto que se encontra em Daniel, capítulo 12, versículo 13. Aleluia. Semana passada eu já li o capítulo inteiro. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 12 e versículo 13, que nos diz assim: Aleluia. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na sua sorte até no fim dos dias. Aleluia. Daniel, um homem reto, correto, amado de Deus, um homem que foi levado de Israel após sucessivos. Os reis de Israel eram reis infiéis e Deus não quis mais continuar com o estado de Israel, e veio Nabucodonosor e levou o povo de Israel para a Babilônia por causa da sua idolatria, por causa da sua infidelidade, Aleluia. por causa que o povo queria seguir a mesma coisa que as pessoas do mundo seguiam naquela época. O povo queria viver na prostituição, queria viver na mentira, queria fazer aquilo que era errado diante do Senhor. E o Senhor falou: chega. Veio Nabucodonosor de Babilônia, cercou Israel
e destruiu o templo, destruiu a cidade e levou várias pessoas cativas. E entre esses estava Daniel. Daniel, um rapaz, na época um jovem, temente a Deus, chamado de homem muito amado. Assim que ele chegou a Babilônia, já disse semana passada, né? Ele não quis se contaminar com o manjar do rei. Falou: olha, você me dá legumes, porque eu não quero me contaminar com esses alimentos sacrificados a ídolos. E assim Daniel já mostrava para Deus e para os homens que era diferente. Ele queria servir a Deus de uma maneira santa, e ele colocou no seu coração não se contaminar com as coisas do mundo. Tu, porém, vai até o fim. Mas Daniel começou olhando para dentro e falou: eu sou diferente, eu sirvo a Deus, eu serei santo, eu serei separado, eu não serei como as outras pessoas. E Daniel colocou no seu coração. Muitos começam bem, mas não terminam bem. Como eu disse semana passada, o Billy Graham entrou milhares de dólares ali na associação Billy Graham. Ele poderia ter comprado avião, poderia ter comprado fazenda, poderia estar multimilionário, andar de Ferrari, mas ele andou simples. Todo o dinheiro do Senhor era para ser usado na obra. Glória a Deus. E os estádios que ele lotava eram enormes. Ele esteve aqui no Brasil, no Maracanã, em 74, e o culto do domingo deu 250 mil pessoas. Aí você pode falar assim: estão exagerando. Não estão, porque passa na roleta. O estádio de futebol você passa na roleta. E marcou 250 mil pessoas para ouvir um homem. Esse homem tinha alguma coisa que não era. Esse homem tinha poder de Deus. Glória a Deus. Esse homem, por causa da sua retidão, ele tinha aquilo que Pedro tinha. Quando ele pregou 3 mil se converteram, Pedro. E quando se pregou, quase 5 mil se converteram. Poder de Deus. Aleluia. Então Deus vai nos encher do poder se nós andarmos corretamente. Tu, porém, vai até o fim. Mas como eu disse semana passada, importa como a gente começa. E começar é hoje. Deus não liga para o passado, para o ontem. É hoje. Hoje eu posso começar. Eu posso começar ontem? Eu posso começar amanhã? É sempre aquela questão. Hoje. Eu posso decidir hoje. O Senhor nos deu uma carreira. Paulo falava muito da carreira, não é não? Pois que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão tenazmente nos assedia e prossigamos para a carreira que nos está proposta. O que é ter uma carreira? Acho que aqui alguém já trabalhou aqui, cada um teve uma carreira de um tipo, um no futebol, outro foi secretária. Eu tive a carreira no ramo gráfico. Um teve a carreira no ramo de chinelo, outro trabalha em outra coisa. Aí o Senhor fala que temos uma carreira espiritual. E quando você entra numa empresa, normalmente, né? Eu entrei como boy. Naquela época eu entrava como boy, em 86, eu era boy. Então eu entrei ali naquela escada no primeiro degrau. Eu subi o primeiro degrau, fui registrado como office boy naquela época. Aí eu fui trabalhando bem, eu fui lutando, eu fui aprendendo, eu fui vendo como é que eles trabalhavam, mandavam buscar uma coisa, eu saía correndo. Se eu tivesse uma dúzia de ovo na mão, como meu pai dizia, eu largava a dúzia de ovo para cima e saía correndo. E aí os patrões começaram a gostar de mim, falaram: o Eduardo, qualquer coisa que você fala para ele, ele fica. Se mandar ele ficar mais tarde, ele fica. Se mandar ele chegar mais cedo, ele chega. Se mandar ele fazer um trabalho, ele faz. Passou um ano, eu fui promovido auxiliar de escritório. Eu subi o segundo degrau da carreira. Por quê? Porque eu fiz mais do que eu devia. E a carreira de Deus é a mesma coisa. O Senhor fala assim: não podeis ficar comigo em oração nem somente 1 hora. Aí você pega e faz 2 horas. Não podeis jejuar. Aí você vai e jejua. Não podeis ler a palavra. Você lê. Aquilo que o Senhor fala: vigiai, sede sóbrios, vigiai. Está lá em Pedro 5,8, 1 Pedro 5,8.
porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, Aleluia. como um leão, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Na nossa carreira nós temos perigos: o perigo de se contaminar com o mundo, o perigo de se amoldar com o mundo, o perigo de cair nas garras do diabo, o perigo de cair nas garras do medo, o perigo de cair nas garras da desesperança, do desânimo. E se nós cairmos nessas garras, eu não conseguirei subir a escada, eu não conseguirei virar auxiliar de escritório na vida espiritual. Eu fui admitido como boy, aí depois de um ano, porque eu lutei, porque eu precisava fazer algo, eu virei auxiliar de escritório. Passou mais 2 anos, eu virei auxiliar de custos. Eu já trabalhava com orçamento gráfico, aí eu já fui aprendendo. Aí você fala, mas como você conseguiu? O orçamentista estava lá fazendo orçamento, eu olhava para ele e perguntava uma coisa por dia, porque ninguém quer ensinar, né? Aí você chega, como você calcula essa tinta? Ah, assim, assim, assim. Como você calcula a hora máquina? No outro dia, assim, assim, assim. E como você calcula o papel? Assim, assim, assim. E como você faz isso? Como você faz? Foi passando o tempo, eu fui aprendendo. Era a minha carreira, eu precisava aprender. E eu entrei naquele negócio com o ramo gráfico, porque eu gostava daquilo. Então eu comecei a aprender a carreira. Aleluia. O que Deus quer que você aprenda a carreira, e aqui está o manual para aprender sobre a carreira. O manual do fabricante. Quantas vezes nós ouvimos palavras e a palavra não entra em nós, e aí a gente não consegue subir a escada, a gente não consegue subir na carreira. Aí na gráfica Flor de Maio que eu trabalhava, após 4 anos trabalhando, eu era auxiliar de custos, e o orçamentista ganhava 8 vezes mais do que eu. E em 1990, a Zélia Cardoso de Mello e o seu presidente Fernando Collor pegou o dinheiro de todo mundo, a poupança. E eu estava na empresa já há 4 anos, 3 anos e pouco, não dava 4 anos, mas eu já era auxiliar de custos. Eu estava lá sempre lá com o orçamentista, fiz uma amizade com o orçamentista. E aí, como é que você fez isso? Nossa, você fechou esse preço, foi muito bom, como você conseguiu? E eu só absorvendo dele para me aprender como fazer um orçamento. E quando o Collor entrou, o patrão falou o seguinte: agora só vai trabalhar 6 horas cada um, porque nós não temos dinheiro. O dinheiro ficou preso lá na poupança, e o Collor só vai pagar em 12 vezes, era isso, né? Ninguém tem dinheiro. Então, um vai trabalhar 6 horas, das 8 às 2, e o outro das 2 às 8. Aí o orçamentista, todo esperto, pegou o horário das 8 às 2. O vendedor só chega tarde, o vendedor não chega de manhã. O orçamentista, todo esperto, pegou das 8 às 2. E eu, que nem era orçamentista e ganhava 8 vezes menos, fiquei trabalhando das 2 às 8, onde todos os vendedores vão levar orçamento, todo mundo vem querer alguma coisa na hora. E aí você pode olhar, mas isso é um absurdo. Você ganhava 8 vezes menos, você era auxiliar, não era orçamentista, que ganhava na época 4.500, nem sei quanto que era, né, na época, cruzeiros, né, lá. Ele ganhava 4.500, acho que uns 4.500 de hoje. Eu ganhava um salário, era mais ou menos assim, ou 6 mil, alguma coisa assim. Isso era muito, ele ganhava muito mais que eu. Aí eu comecei a trabalhar das 2 às 8 e toda a confusão ficou comigo. Aí eu tinha 2 jeitos para olhar aquela confusão: me revoltar, que absurdo, eu sou auxiliar, como que eu fiquei com o período da tarde, onde tem todo o trabalho, e esse orçamentista que ganha 8 vezes mais, ele chega 8 horas da manhã e bonzão vai embora às 2 da tarde. Eu podia reclamar, murmurar, mas Deus estava me dando uma oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Então que eu olhei aquilo lá, peguei, abracei aquilo lá. Eu chegava até mais cedo, saía mais tarde, porque eu não sabia assim todo o trabalho, para assumir a responsabilidade daquele jeito. Mas aí eu fui lá, lutando, fui aprendendo, fui perguntando. Aí depois de passar uns 2, 3 meses, eu cheguei para o meu patrão e falei assim: olha, eu fiz o mesmo trabalho do orçamentista? Ele fez, parabéns. Falei, parabéns não, ele ganha 8 vezes mais e eu ganho só um salário. O senhor acha que isso está certo? Ele, não está.
então eu vou te aumentar o salário em 3 vezes. Ele multiplicou meu salário 3 vezes. Eu fui para 3 salários na época que ganhava 1 e fui para 3. Então, as provas, quando vêm na nossa vida, elas são oportunidades de crescimento. Eu podia olhar aquela prova com 20 vendedores lá, eu ia ficar com um monte de problema para mim fazer, eu sozinho, sem ter formação naquilo, mas eu abracei e consegui fazer, e eu vi aquilo como uma oportunidade, e o Senhor também me deu uma oportunidade de aumentar o meu salário em 3 vezes, e eu subi o degrau da escada, eu fui para na lista de custo, e meu salário aumentou, subi outro degrau. Na vida espiritual é desse jeito. Na vida espiritual, Deus fala com você diariamente, o dia inteiro, pelo rádio, pela televisão, pelo irmão que chega, pela palavra, por um hino. Deus está falando. Ele fala: filho, vem subir a escada, sobe mais um degrau, filho, eu quero te exaltar, eu quero te... Aí você pode falar o seguinte: ah não, Senhor, me jogaram à tarde para me trabalhar. Aquele sem vergonha foi trabalhar de manhã e me jogou com 20 vendedores para fazer orçamento. Ah não, Senhor, não vou nem mais trabalhar nessa empresa, vou pedir a conta. Então você tem 2 caminhos, sempre 2 caminhos, sempre. Qual você escolhe? O mais fácil ou o mais difícil? Quando passamos por problemas, como eu disse semana passada, o furacão vem para limpar o terreno. E o furacão veio na minha vida várias vezes, e foi limpando o terreno, e ainda tem sujeira ainda, sabia? Lá nos cantinhos, assim, atrás do ouvido, sabe atrás do ouvido quando não sai essa sujeirinha? Então, ainda tem sujeira para limpar. O furacão vem e limpa a nossa vida, porque Deus quer fazer a gente um exemplo e um modelo como Jó. Como eu disse semana passada, como você ia saber de Jó, se ele não passasse por todo esse problema? Você ia saber sobre ele? Ele ia ser só o homem mais rico do Oriente. E daí? Ninguém ia saber dele. Então Deus quer te levantar. Deus quer que você faça escolhas corretas para você ir até o fim. E às vezes Ele permite o terremoto, Ele permite o furacão, Ele permite a tsunami, Ele permite o maremoto, Ele permite confusão, porque Ele quer fazer você crescer. Glória a Deus. E Daniel também teve problemas. Você pensa que era fácil? Ele saiu do país dele, ele não conhecia ninguém, e o Senhor foi exaltando Daniel. Assim que ele falou: não vou comer do manjar do rei, assim que ele falou: não vou comer, Nabucodonosor teve um sonho e não lembrava qual era o sonho. Ah, quando chega um homem de Deus num lugar, se você for uma mulher de Deus, se eu for uma mulher de Deus, quando você chega no lugar, até o ar muda, porque o Espírito Santo está junto com você. Glória a Deus. E a mesma hora que os anjos negros estavam andando no lugar, começa a vir os anjos brancos com a espada desembainhada, porque eles estão ao teu lado. O Senhor dá ordem aos anjos ao seu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Então quando você chega, os anjos chegam, o Espírito Santo chega. E Daniel chegou naquele país pagão, cheio do Espírito Santo, e com os anjos tomando conta dele. E aí um rei pagão começa a sonhar. É só alguém cheio de Deus chegar, que o lugar começa a se mexer. É verdade. E Nabucodonosor sonhou, e não lembrava o sonho, e chamou todos os astrólogos, os adivinhos. Olha, eu sonhei, e eu não lembro o sonho, e ainda quero que vocês interpretem. Aí os adivinhos falaram: olha, Senhor, olha, rei, isso aí que o Senhor quer é só com os deuses, que a morada não é com os homens. Conte o sonho que nós interpretaremos. Aí o rei falou assim: estou vendo que vocês estão querendo ganhar tempo, vocês não são de nada, eu quero saber o que eu sonhei, porque eu não lembro. Aí ele falou: olha, ó rei, conte o sonho. Falou: ó, manda matar todos eles são de Araque, esse sábio de Araque não sabe nada.
Aí Daniel ouviu falar que ele também ia ser morto, porque ele também estava como conselheiro do rei. Aí Daniel falou: espera um pouquinho, rei, não se apresse não. Daí eu vou conversar com o meu Deus, ele vai dizer o que você sonhou. E ele falou com Sadraque, Mesaque e Abednego: olha, intercedam por mim, porque todos nós iremos morrer. Agora o Senhor vai dar a revelação. E de noite, Daniel estava orando de madrugada, e o Senhor deu a visão do sonho de Nabucodonosor. Glória a Deus. E a interpretação também. E Daniel chegou lá, ele ia ser morto, hein? Olha, ele passou pela primeira prova: não se contaminar com as iguarias do rei. Ele disse não. Aprenda a dizer não. Aí, a segunda prova, ele ia ser morto junto com os sábios da Babilônia. Aí ele falou: espera que eu vou clamar ao meu Deus. A segunda prova, ele clamou. E como ele era fiel, como ele já tinha passado pela primeira prova, será que se ele tivesse se contaminado com as coisas do rei, se ele tivesse optado pelas coisas do mundo, se ele tivesse optado em não ser separado e santo, será que ele passaria pelo segundo degrau da escada? Às vezes nós nem saberíamos dele. Então ele começou bem, ele começou honrando a Deus. Você e eu devemos honrar a Deus naquele lugar onde ninguém vê, naquele lugar onde devolvem troco a mais. Você fala: não, Tó, esse troco não é meu, Tó. Nós estamos sendo provados 24 horas. Glória a Deus. E se você e eu passar pela prova, nós vamos subir os degraus da escada. E vamos andar na carreira. De boy, você pode virar auxiliar de escritório. De auxiliar de escritório, você pode virar analista de custos. Depois você pode virar orçamentista. E depois você pode ir para dono de gráfica. E depois você pode virar vendedor, que foi o que aconteceu comigo. A carreira foi indo, ela foi se estabelecendo e foi crescendo. Deus espera que nós cresçamos na carreira. Na carreira espiritual, irmãos, eu creio que eu fiquei de uns 25 anos estacionado. Eu não era nem boy. E aí vem os furacões, vem os problemas, porque Deus nos prova no fogo, ou é pelo amor ou pela dor, porque Deus nos ama. Está lá em Hebreus 12. O Senhor corrige o filho que ama. Agora, se Ele não corrigir a gente vai pegar e cair no inferno. Nós vamos morrer sem salvação. Então, quando nós estamos saindo da rota, o Senhor vem, como Davi disse no Salmo 139: tu me cercas por trás e por diante. Eu não tenho nem como voltar e nem como correr na frente. Tu me cercas por trás e por diante. Eu estou no meio. O Senhor anda, eu ando. O Senhor vem para cá, eu vou. O Senhor é a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Aleluia. Desta maneira nossa carreira vai andar. E Daniel chegou lá ao rei e disse: ó rei, há um Deus, o Criador. Ele revela todas as coisas. E ele revelou que tu viste uma estátua, tu és a cabeça de ouro, depois virá a parte de prata, e todos os reinos do mundo. E Daniel revelou ao rei, e o rei subiu ele, e deu presentes para ele, e colocou ele como chefe e líder de todos os sábios da Babilônia. Aleluia, glória a Deus. Deus vai nos chamando, Deus quer nos exaltar, Deus quer nos levantar. Como eu disse em outras pregações aqui, Deus gosta de movimento, Ele não gosta de nada parado. Ele coloca o planetinho aqui para rodar em volta de si mesmo, coloca o planeta para rodar em volta do Sol, e coloca o mar que vai para lá e para cá, e o vento. Ele não gosta de nada estacionado. Por isso que Deus quer que a gente ande. Aleluia. E quando a gente não anda, e quando a gente não consegue enxergar, Deus manda o furacão. Aleluia. Deus manda o terremoto. Como eu disse para os irmãos, aquela vez que eu tinha inveja do pastor, e Deus falou para mim: você tem inveja. Só que por que Deus falou para mim? Que eu estava conseguindo ouvir. Agora, se você não consegue ouvir, você tem que passar pela prova. Como eu também já passei pela prova, porque não consegui ouvir nada. Quando você dá oportunidade para Deus, e você consegue ouvir o que Ele quer te falar, aleluia,
Você anda, você não precisa passar pelo terremoto, não precisa passar pelo furacão. Ele te ama, Ele te ama muito, Ele é um Pai amoroso, maravilhoso. Ele te ama, Ele quer te exaltar. Eu não estou pregando promessa aqui não, eu estou falando da carreira, eu estou falando da carreira de decisões, de escolhas que nós temos que tomar, aprender a dizer não para o diabo, não para o mundo, não para as coisas do mundo, e sim para o Senhor, sim para as coisas de Deus, sim para a igreja, sim para a oração, sim para se consagrar. Aleluia, Jesus. Mas às vezes nós fazemos ao contrário, O que é necessário para chegar ao fim, como eu já disse? Deixar todo o embaraço, deixar todo o pecado que tão tenazmente nos assedia. Cada um aqui tem um tipo de pecado. Eu não posso julgar ninguém. Ah, aquela pessoa ali é prostituta. Mas e você? Você mente. Ah, aquela pessoa ali rouba. E você? Você é difamadora. Então cada um tem um tipo de pecado. Nós não podemos julgar ninguém. Devemos esquecer o passado e prosseguir para o alvo, combater o combate e perseverar até o fim. Aquele versículo da minha mãe, né, da pastora Augusta, tudo coopera para o bem. Uma época eu tinha raiva desse versículo. Tudo que dava, acontecia, ela falava, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu falava, você parece uma vitrola quebrada, só fica falando a mesma coisa. A vitrola quebrada, assim, fica rodando a mesma coisa, não sabe de outra coisa não? Eu ficava bravo com ela, né? Mas nós não sabemos o que vai acontecer. Você consegue controlar o seu destino? É Deus. Claro, há escolhas que você tem que tomar, mas tudo coopera para o bem. Eu gostaria de contar uma ilustração aqui que eu achei muito interessante, que diz exatamente isso, que nós nunca sabemos o que vai acontecer. Devemos depender de Deus 24 horas do nosso dia. Tudo coopera para o bem, as coisas boas e as coisas más. Você acredita nisso? Havia numa aldeia um velho muito pobre, e ele tinha um lindo cavalo branco. E muitos reis ofereceram quantias fabulosas pelo cavalo, mas ele não quis vender. Certo dia, ao levantar de manhã, descobriu que o cavalo não estava na cocheira. A aldeia inteira se reuniu e disseram para o velho: velho bobo, sabíamos que um dia o cavalo seria roubado. Teria sido melhor você vendê-lo. Que desgraça! O velho disse: não julguem, simplesmente digam que o cavalo não está na cocheira. Se se tratar de uma desgraça ou de uma bênção, não sei. Quem pode saber o que aconteceu? As pessoas riram do velho. Mas 15 dias depois, numa noite, o cavalo voltou. Ele havia fugido para a floresta e trouxe com ele uma dúzia de cavalos selvagens com ele. Novamente as pessoas se reuniram e disseram: velho, você estava certo, não se trata de uma desgraça, na verdade provou ser uma bênção, tudo coopera para o bem. Ele respondeu: vocês estão se adiantando mais uma vez, apenas digam que o cavalo está de volta. Quem poderá saber se é uma bênção ou uma desgraça? Então o velho tinha um único filho, que começou a treinar os cavalos selvagens. Uma semana mais tarde ele caiu de um cavalo e quebrou as 2 pernas. As pessoas se reuniram e disseram: foi uma desgraça, seu único filho perdeu o uso das pernas, e na sua velhice ele era o seu único amparo. O ancião disse: vocês estão obcecados por julgamento, digo apenas que meu filho fraturou as pernas, ninguém sabe se isso é uma desgraça ou uma bênção, tudo coopera para o bem. Aleluia. Aconteceu que depois de alguns dias o país entrou em guerra, e todos os jovens da aldeia foram forçados a se alistar. Somente o filho do velho foi deixado para trás, pois se recuperava. A cidade inteira estava chorando, lamentando-se, porque sabiam que a maior parte dos jovens jamais voltaria. Eles vieram até o velho e disseram: você tinha razão, velho, aquilo se revelou uma bênção. Seu filho pode estar aleijado, mas ainda está com você. O velho disse: vocês continuam julgando, ninguém sabe. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Digam apenas que seus filhos foram forçados a entrar para o exército e que meu filho não foi. O que você não sabe agora, você entenderá depois. O que você não sabe agora, você entenderá depois. Mesmo sem entender o que Deus está fazendo na sua vida, tu, porém, vai até o fim.
E como eu vou até o fim? Entendendo que Deus conhece o mundo inteiro, o passado, o presente e o futuro, da maneira macro, tudo. Ele conhece o pensamento de todas as pessoas ao mesmo tempo. O seu pensamento está sendo anotado agora que você está pensando. O meu pensamento está sendo anotado. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Por isso que eu aprendi a agradecer. Eu era um murmurador, um reclamador. Tudo estava ruim, tudo estava ruim, tudo estava mal. Mas eu aprendi a agradecer. Porque Deus não permitiu que no momento que eu estava desviado, que no momento que eu estava fazendo coisas erradas, eu podia ter morrido e estar para sempre na cova da corrupção. Eu agradeço a Deus, porque pela misericórdia dele eu estou com esse microfone na mão. Eu agradeço a Deus, porque pela misericórdia dele hoje eu comi. Eu agradeço a Deus todos os dias. A gratidão é como um imã. Quando você agradece, você atrai gratidão. Como o amor é um imã, como a alegria é um imã, como a paz é um imã, como o ódio é um imã, como a mágoa é um imã, como a murmuração é um imã. Tudo que você quer, você atrai. Tudo. Isso não é psicologia não, ou livro, ou segredo, não é não, é a Bíblia. Você é o que você pensa. Provérbios 23, 7. Aquilo que você pensa, você atrai. Como eu devo me comportar enquanto não chega ao fim? Se eu estou no meio, já estou terminando a palavra. Em oração. Todos os dias eu tenho que ter o meu tempo com Deus. Eu sempre bato nessa tecla. Todos os dias você tem que ter o seu tempo com Deus. É uma honra ao Senhor quando você para tudo e fala: Senhor, esse tempo é do Senhor. Todos os dias você tem que ler o seu manual da sua carreira. Aqui o manual da sua carreira. Senão, você vai continuar como boy. Vai continuar como office boy. Aleluia. Deus quer que você chegue a diretor de empresa. Deus quer que você ande como Jesus. Deus quer te dar os dons espirituais para mim e para você. Deus quer que você saia de filhinhos, né? João escreve lá: filhinhos, eu vos escrevi, jovens eu vos escrevi, pais eu vos escrevi. Ele está falando de maturidade espiritual. Filhinhos, precisa só de cuidados, está sempre doente, só dá problema, não consegue gerar nada. Jovens, sois fortes, já consegue, já gerar, já venceu o maligno. Pais, eu vi que vocês conhecem a Deus, estão gerando filhos. Então Deus quer nosso crescimento espiritual. Nós temos que sair do estágio de filhinhos. Nós temos que sair do estágio de boy. Porque chega uma época, imagina se eu ficasse 6 anos boy. Eu via todo mundo do meu lado, passar auxiliar de escritório, passar analista, passar a supervisor, a passar gerente, passar vendedor, eu continuo boy.